Será que a gente decolou no Brasileirão? Fala galera, tudo bem com vocês? Cara, parece que eu andei sumido aqui, né? Mas é só impressão mesmo, é porque o vídeo da semana passada, que foi o Grenal, foi numa segunda-feira. Então a gente esperou um pouco mais de uma semana para conversar novamente e muita coisa aconteceu depois disso, né? Temos aí 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É um número que, né, ultimamente tem causado um pouquinho de dor de estômago, né? Mas é de se comemorar, né? Se comemorar muito, gurizada. Muito mesmo. E a gente vai falar muito sobre isso. Por quê que é de se comemorar? Cara, a gente tomou 2 tombos muito grandes esse ano. Na Copa do Brasil e na Libertadores. Não foram eliminações tranquilas. Uma eliminação nunca é tranquila, né? Nunca é tranquila ser eliminado de alguma coisa. Mas não foram eliminações normais, naturais, que o Grêmio está acostumado, né? Não foram eliminações... Cara, eu não sei nem qual é a palavra pra dizer. Mas foram muito traumáticas. A Copa do Brasil, a gente tinha um resultado na mão, né? 2-0 aqui na Arena, poderia ter feito muito mais, né? Estávamos lá meio de sangue doce no jogo da volta. Fomos eliminados depois de ter 2-0 de vantagem, né? Tomamos 2-0 e fomos eliminados nos pênaltis. Esse foi um tombo muito grande, muito grande. Ninguém esperava. A eliminação na Libertadores, a gente sabia que seria um jogo complicado, mas nem nos meus piores sonhos, em qualquer um, né, de qualquer gremista talvez, nem nos piores sonhos a gente imaginava que seria tão traumático como foi aquele 5-0 no Maracanã. Então, assim, foram tombos muito grandes, gurizada. Sério, a gente realmente precisa aprender demais com o ano de 2019. E, cara, mesmo assim, mesmo depois de ter tomado 2 tombos gigantescos, 2 pauladas no lombo, o Grêmio teve um poder de reação louvável. É essa a palavra, louvável. Quem, em sã consciência, qual time toma 5-0 numa semifinal de Libertadores e ganha 5 partidas seguidas depois desse tombo gigantesco? Cara, tem que respeitar a campanha, o poder de reação, a responsabilidade como o Grêmio encarou essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Renato sempre falou que a gente nunca deixou o Campeonato Brasileiro de lado, mas a gente sabe que as nossas prioridades eram as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores. Claro, sem deixar o Brasileirão muito distante, mas talvez esse ano, dos últimos, tenha sido o mais claro que a gente não teria condição de brigar por um título, por exemplo, né? A gente tentava ali ficar na parte de cima da tabela para que, se tudo desse errado nas Copas, a gente teria uma forma de se recuperar e ir para a Libertadores no ano que vem, e é exatamente isso que aconteceu esse ano. E o Grêmio se recuperou muito bem. Dessas 5 vitórias, uma foi um Grenal, né? Que é sempre maravilhoso ganhar um Grenal em casa, do jeito que jogamos. O Morilove. O Morilove fica ali, ó. Em casa, do jeito que jogamos, é muito importante mesmo. Agora a gente vai ter um jogo mais do que complicado, né? Vamos encontrar o Flamengo mais uma vez na Arena. E o Flamengo talvez aí podendo, né, consagrar-se campeão brasileiro. Vou dizer pra vocês que tô com um pouquinho de dor no estômago. Tô com um pouquinho de dor no estômago porque ainda não me recuperei da paulada que tomamos na semifinal da Libertadores. Mas, cara, é de ficar com o coração um pouquinho acelerado depois do tombo? É normal, né? Até porque o Flamengo tá esmirilhando todo mundo aí, tá fazendo uma baita campanha esse ano, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, e é um pouco traumático reencontrá-los, mas, cara, vamos lá, vamos jogar, vamos ver qual é que é. Não, tô brincando, só queria mandar um abraço aí pros queridos flamenguistas que, cara, que por incrível que pareça, continuam assistindo os vídeos aqui
se inscrevendo cada vez mais, mandando mensagem, e isso é muito legal. Já falei aqui que penso seriamente em criar um quadro nacional, falar aí sobre futebol num todo, né? Inclusive lancei o desafio, quando a gente chegar em 20 mil inscritos aqui no canal, eu vou criar o quadro nacional, pelo menos um vídeo por semana a gente vai ter aí pra falar sobre o futebol no geral. Claro, sem esquecer o meu Grêmio, que também vai ter a cadeira cativa aqui, como sempre, tá? Mas é isso aí, vamos se encontrar de novo no Campeonato Brasileiro. Espero que um pouco menos traumático, né? Espero que um pouco menos traumático. O Grêmio joga em casa e é aquela lei que eu sempre falo. Jogou em casa, cara, tem que ganhar. Tem que ganhar. Independente se é contra o Flamengo, contra, sei lá, Chapecoense, contra o Avaí, contra o Real Madrid. Não interessa. Jogou em casa, tem que ganhar. Eu sou dessa lei aí do futebol. Essa máxima pra mim. Jogou em casa, tem que ganhar. Claro que às vezes isso não acontece, mas é o que a gente sempre espera de um time grande. E além do Flamengo, a gente vai ter uma sequência muito complicada, né? Teremos aí Flamengo, Palmeiras e depois o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá um pouco já de sangue doce no Campeonato Brasileiro, já tem uma vaga garantida aí pra Libertadores do ano que vem, né? Por ter vencido a Copa do Brasil, mas tem que ter todo o cuidado do mundo. Outra coisa, galera, que eu queria falar muito com vocês é que o seguinte, cara, não esperem desempenho nessa reta final de campeonato. Hoje, tá? Depois de tudo que aconteceu esse ano, depois de uma temporada muito desgastante, cara, o resultado é o que mais importa. Claro que o resultado importa em todos os sentidos, mas a gente sempre cobra o resultado com desempenho. Eu, particularmente, como torcedora, eu já tô abdicando do desempenho. Claro que eu vou querer que o meu time jogue bem sempre, mas eu tenho que ter bom senso que a gente tá numa final, uma reta final de temporada depois de um desgaste muito grande como foi 2019. Então, assim, o resultado pra mim é o mais importante. Eu não acho que o Grêmio tenha jogado bem contra a Chapecoense, eu não acho que o Grêmio tenha jogado bem contra o CSA, mas ganhou é o que importa. Nessa reta final de campeonato, nesse momento que a gente tá vivendo, ganhou, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. O resultado vale mais do que qualquer outra coisa. Claro que a gente tem que pensar no ano que vem. Estamos aí a 6 jogos, eu acho, né? Se não me fala a memória, 6 jogos de acabar o ano. Vamos pensar pro ano que vem, sem deixar, óbvio, a vaga da Libertadores escapar. Acho que a gente está cada vez mais consolidado no G4 e é ali que a gente tem que ficar para que o planejamento do ano que vem não se perca, né? Não vamos ratear aí de daqui a pouco pegar uma pré-Libertadores e acabar com o planejamento já no início do ano. Então, assim, não cobrem tanto desempenho nesse exato momento, nessa reta final de campeonato. Vamos valorizar o resultado e tudo que a gente construiu até aqui, principalmente o poder de reação. E, cara, eu vou bater na tecla toda vez. O poder de reação incrível que o Grêmio tem depois de ter tomado uma lambada do Flamengo na semifinal de Libertadores. E, cara, eu vou dar um exemplo claro, tá? É ruim usar o rival como exemplo? É ruim usar o rival como exemplo. But, olha o que aconteceu com o Inter depois que perdeu a Copa do Brasil. Degringolou, cara. Vem aqui, Murilov, vem aqui. Vou chamar o Murilov aqui, vou chamar o Colorado pra dizer. Não é, Murilov? Aqui, ó. O que aconteceu com o Inter depois de perder a Copa do Brasil? Eu não passei ponto. O Inter devia estar fazendo... O Inter tinha que estar fazendo o que o Grêmio está fazendo, né? Que é conseguir aprender com o erro e tentar a vaga para Libertadores. O que a gente vê é que tá degringolando. Não amorteceu a perda do título da Copa do Brasil, que, claro, é traumático, óbvio que sim, perdeu em casa, mas foi muito traumático também o Grêmio tomar 5-0 com o Flamengo fora de casa no Maracanã lá. Então, assim, só que aí é onde está a maturidade dos times. Exatamente. O Grêmio conseguiu absorver essa paulada e... Não, peraí, só um pouquinho, vamos criar vergonha na cara, vamos ganhar esses próximos jogos aí, entendeu? O Grêmio tirou de uma coisa ruim, né, e tá tentando pelo menos consolidar ali entre os 4, os 6, 4. Sim. O Inter tava ruim, agora parece que piorou. Desculpa te dizer, mas que cagada de ter tirado o Adair, né? Sim, não, eu não concordo, mas assim, ó, o importante, pessoal, é a gente ter coisa pra falar, pra criar conteúdo. Na verdade, então, é isso aí, né? Isso aí, palavra do Murilov. Então, assim, mais do que nunca, né? Um exemplo claro aí de que tem que ser muito valorizado esse poder de reação do Grêmio. E outro exemplo, vou dar outro exemplo além do rival, o São Paulo. O São Paulo não disputou nada. Tava só com o Campeonato Brasileiro lá em cima,
disputando o G4. Onde é que tá o São Paulo agora? Atrás do Grêmio, que há pouco tempo estava disputando 3 competições. Então assim, galera, é louvável o que o Grêmio faz. É louvável. Sem clubismo tem que saber reconhecer isso quando, né, um time tá com uma boa gestão, com bons jogadores, com bom técnico, coisa que, por exemplo, o Inter não tem. Então, faz tempo, né? Faz tempo. Estamos indo pro 4º ano de Renato Portaluppi no Grêmio, se Deus quiser. Se Deus quiser, já deu aí uma prévia, né? Já falou nas entrelinhas aí que pode ficar pro ano que vem. Tomara que fique, porque tá mais do que provado que o futebol é continuidade. Vai falar do Renato, eu vou... O Renato dói, gurizada. O Renato machuca. Eu sei que o Renato machuca. Tá mais do que provado que futebol é continuidade, resultado é continuidade, time campeão é continuidade. Então, eu realmente espero que Renato Portaluppi fique pro ano que vem, já que deu tudo certo aí com o Romildo, com essa direção que fez o Grêmio ser o que é hoje nos últimos anos. Galera, é isso. Mais uma reflexão mesmo sobre esses últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Essa reação que o Grêmio teve depois da eliminação traumática na Copa do Brasil e na Libertadores, né? E, cara, vamos seguir nessa linha que vai dar tudo certo. E o ano que vem a gente tenta aprender com os erros que a gente cometeu esse ano. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o que tu tá achando dessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Flamengo já ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Qual o G4? Qual o G4? Qual o Z4? Essa é a parte que a gente começa a fazer aquele bolãozinho, né? Falta pouco pra acabar. O Grêmio vai ficar no G4? O Inter vai pra Libertadores no ano que vem? Sei não, hein? Enfim, gurizada, um beijo pra vocês. Até a próxima quarta-feira. Tchau.